E aí galera, vamos lá para a segunda cerveja da nossa degustação. Vai ser a cerveja do bairro de Pinheiros. Cerveja exclusiva para o bairro de Pinheiros, feita na cervejaria da Trois Brasseurs de Pinheiros, pelo nosso amigo aqui, Brian, o último cervejeiro do time da trilogia dos Trois Brasseurs. Então essa cerveja foi criada, a receita foi criada para bater com o espírito do bairro de Pinheiros. Se você quer explicar um pouco mais. É uma cerveja que tem algumas mudanças de processo que a gente vai explicar, mas ela é uma cerveja leve, mas também tem que ser uma cerveja divertida de tomar, com uma característica de lúpulo um pouquinho maior. E ela fica ao mesmo tempo equilibrada para você conseguir beber bastante, então uma boa festa, como você tem bastante no bairro de Pinheiros, é ótima com essa cerveja. Então vamos lá provar, se eu consigo abrir essa garrafa. Pronto. Então vamos lá. Primeira característica, tem duas coisas nessa cerveja quando você serve. A primeira coisa é a cor, um pouco mais escura, né? Ela fica laranjada. E a segunda é a turbidez, né? Ela fica um pouco mais turva, ela não é tão clara. A gente usa um malte colorido, um malte, dá pra ver a cor um pouco mais escura. Nessa receita a gente usa um malte mais colorido, um malte escuro, que é o cristal. Cristal, isso. Nessa cerveja a gente também tem uma pequena diferença no malte. A gente aproveitou, vocês conseguem ver que ela é um pouco turva. Isso não é um erro, isso é porque a gente usou um pouco do trigo. O trigo é um malte extremamente proteico, então essas proteínas elas dão essa turbidez na cerveja. E a gente aproveitou porque na boca o trigo é muito sedoso, então fica bem gostosa de tomar. E ela ficou bem aromática. O caso da outra cerveja que a gente começou a degustação da Blonde, deu para sentir o malte, esse toque um pouco de cereal, de grão, pão grelhado, essas notas na cerveja. Aqui já tem bem menos. Bem menos. Aqui a quantidade que a gente coloca de lúpulo é bem diferente da Blonde, como a gente fez na degustação mais cedo. Uma das razões por que a gente fez isso é porque é um lúpulo extremamente gostoso. Aqui na cervejaria a gente adora. E também a gente aproveitou para colocar essa força de lúpulo sem precisar outras cepas dessa planta que a gente gosta tanto de usar. O que acontece, a primeira diferença na lupulagem entre a Blonde e essa, a Blonde vem lúpulo em dois momentos, que são lúpulo de amargor, né, para dar o amargor no início da fervura no processo da fabricação da braçagem, que a gente faz de 60 minutos. 60 minutos com lúpulo para amargor, depois naquele filtro de lúpulo com flor de lúpulo para aroma. Aqui é um pouquinho diferente, vem duas adições também, né, nessa cerveja. Só que no início da fervura não, é tudo no final, o amargor e o aroma tudo no fim da fervura. Aqui é uma filosofia bastante diferente de colocar lúpulo, porque a gente quebra um pouco da tradição de colocar o lúpulo no começo da fervura, porque lúpulo ele tem uma importância no amargor, quebra um pouco do enjoo, mas aqui nesse caso, como a gente coloca mais para o final e também durante no final da fermentação, você muda muito o perfil dessa cerveja, mas para uma coisa boa. Então você tem esse frescor de lúpulo, mas ao mesmo tempo você tem esse amargor que ainda dá no final. O interessante é que quando você coloca o lúpulo no início da fervura, você vai extrair muito mais amargor do que quando você coloca no fim. No fim você vai extrair o aroma, você vai extrair amargor também, só que bem menos, porque você vai deixar menos tempo. Então essa cerveja tem um amargor relativamente baixo, aqui a gente marca 35 IBU, que não é tão amargo, só que a quantidade de lúpulo que a gente usa para chegar nesse 35 IBU é bem mais alto do que se fosse no início da fervura. Mas é uma quantidade de lúpulo que no final vale a pena, porque é um cheiro de lúpulo com muito espírito, bastante fresco, frutas cítricas, até um pouquinho de melão, e é bem o que a gente projetou para fazer na cerveja de Pinheiros. Qual lúpulo? Aqui a gente usa um lúpulo chamado CTZ, que é Columbus, Tomahawk e Zeus. É uma sigla porque esses lúpulos têm origens muito parecidas, perfis muito parecidos de aroma e sabor. Então a gente aproveita esse lúpulo complexo para fazer uma cerveja
e também para usar esse lúpulo de uma maneira mais complexa. Então no final dessa produção, quando a gente termina a fervura, a gente coloca esse lúpulo. Também no final da fermentação a gente coloca esse lúpulo, mesma coisa, a gente só usa um lúpulo nessa receita. Então aqui é um único lúpulo. Fim de fervura no whirlpool para adição aromática e de amargor no mesmo tempo. E no fim da fermentação. A gente coloca no fim da fermentação o mesmo lúpulo. Então esse aroma que a gente tem aqui é o lúpulo CTZ, Columbus, Columbus, Tomahawk e Zeus. Zeus. Então isso é a definição do CTZ, né? Sim. No whirlpool, na fervura e na fermentação, no dry hopping. Bastante lúpulo, mas vale a pena. Tipo uma cerveja deliciosa. Eu achei também muito lúpulo, mas bastante equilibrada. Talvez devido ao uso desse malte cristal, que dá um equilíbrio com esse lúpulo. Não seria uma IPA, por exemplo. Não seria uma IPA que dá uma pancada de lúpulo. Esse daqui é mais, além de ser bastante aromático, bastante lupulado, ainda chegar a ser equilibrado com malte. É um desafio para o cervejeiro você tentar achar o equilíbrio entre uma boa quantidade de lúpulo e uma boa quantidade de malte. As pessoas acham que malte e lúpulo, em grande maioria, se contrapõem, mas na verdade, dentro da cervejaria, eles são bastante grandes amigos. O lúpulo ele ajuda a quebrar um pouco do enjoo do malte. Então, a partir do momento em que você tem um bom equilíbrio, não fica uma cerveja enjoativa. E também, se você colocar muito lúpulo, o malte ajuda nesse sentido para equilibrar. A cerveja de Pinheiros é basicamente um equilíbrio muito bom entre lúpulo e malte. A partir do momento em que a gente usou apenas um tipo de lúpulo, mas também uma quantidade maior. E a nossa cama de grãos dos maltes são bastante gostosas de trabalhar. Tinha que ter uma cerveja com um pouco mais de peso. Então a gente também fez com essa grande ideia, principalmente para ajudar. Essa cerveja fica em volta de 6% de graduação alcoólica, então a gente fez com esse projeto mesmo. Bom, eu espero que vocês gostaram dessa cerveja do mesmo jeito que eu gostei. Vamos saber ainda um pouquinho mais antes do meu convidado, porque eu sou assim. Por favor. Muito obrigado. Saúde, parabéns. Saúde, muito obrigado. Santé.